Muito boa noite para você. Seja mais bem-vindo a uma edição do Sala Debate. Nesta quarta-feira, dia 8 de abril, a Câmara dos Deputados começará a análise da proposta de emenda constitucional que pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Desde 1993, quando foi escrito o texto da PEC, a discussão vem ganhando força, principalmente quando há casos que despertam uma comoção nacional, como aconteceu com o menino João Hélio, no Rio de Janeiro, e com o estudante Vitor Hugo Deppmann, em São Paulo. Ambos foram assassinados com o envolvimento de adolescentes. Esse debate vai além da simples alteração da idade penal. Ele estimula questões ligadas à situação carcerária no Brasil. Dados do Ministério da Justiça mostram que entre janeiro de 1992 e junho de 2013, o número de pessoas presas aumentou mais de 300%. Atualmente, são cerca de 600 mil pessoas presas no Brasil. Esse debate também incentiva o olhar para a educação. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que crianças e adolescentes têm o direito ao convívio da escola. De acordo com o governo federal, 70% dos jovens em conflito com a lei não cursaram o ensino médio. Outra questão muito importante nessa discussão toda está ligada ao número de homicídios cometidos por pessoas com jovens. Pesquisas da Secretaria Nacional de Segurança Pública afirmam que jovens entre 16 e 18 anos de idade são responsáveis por menos de 1% dos crimes hediondos no Brasil. E afinal, o que diz a nossa Constituição? Será que o Código Penal, que data de 1940, precisa ser revisto a partir de toda essa discussão? Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a maioridade penal aos 18 anos é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira, não podendo assim ser alterada. Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, considera que a mudança não impactaria nossa Carta Magna. E você, quer participar desse debate? Então fique com a gente. Boa noite. Boa noite. Queria convidar vocês a entender quem é que está aqui conosco. Eu chamei para este debate o José Moinhos Pinheiro, ele que é desembargador da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é a favor da redução da maioridade penal. Muito obrigado, Pinheiros, pela sua participação aqui no programa de hoje. Boa noite para você. Boa noite, José. Convidamos também a Cristiana Cordeiro, ela que é juíza da Vara da Infância e da Juventude do Estado do Rio de Janeiro. Ela é contra a alteração da idade penal no Brasil. Muito boa noite, Cristiana, tudo bem? Boa noite, está tudo certo. Lembrando a vocês que o Pinheiro, ele também foi membro da Comissão do Senado para a Reforma do Código Penal e que a Cristiana é de fato juíza e diretora da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. Assunto polêmico e com vocês hoje aqui nós teremos a oportunidade de esclarecer um pouco mais essas questões. Lembrando que o público de casa tem sempre a oportunidade de participar desse debate. Acesse agora aí os nossos canais, twitter.com, nosso perfil é o @canalfutura. Está interessado em dar a sua opinião sobre a redução da maioridade penal no Brasil? Mande sua pergunta para a gente ou acesse também o nosso perfil no Facebook, facebook.com/canalfuturaoficial. Tem um post lá sobre o programa de hoje e muitos comentários, muitas reflexões já surgindo. Eu quero ouvir qual é a sua. Vamos então começar o debate assistindo uma reportagem para esclarecer um pouco mais do que está em jogo quando o assunto é a redução da maioridade penal no Brasil. Há 25 anos foi criado um estatuto para proporcionar direitos às crianças e adolescentes. Entre tantos pontos, o ECA diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao público-alvo da lei a garantia ao acesso à educação e à segurança, inclusive daqueles que estão cumprindo medidas socioeducativas. Existem aproximadamente 20 mil jovens nessa condição. O Conselho Nacional de Justiça descobriu que as 3 principais razões que levam jovens para o cumprimento dessas medidas são roubo, tráfico e, em terceiro lugar, o homicídio. É pensando também no número de assassinatos gerados por menores de 18 anos que um grupo de pessoas defende a redução da maioridade penal para 16 anos. Dentro dos argumentos a favor da mudança na nossa Constituição estão a proteção aos jovens do aliciamento feito pelo crime organizado e que devemos acompanhar países mais evoluídos nesse debate, como a Inglaterra, por exemplo, onde a idade penal começa aos 10 anos. Uma pesquisa da Datafolha indica que a maioria da população brasileira aprova esse pensamento. Há uma outra parcela que discorda e também apresenta dados, como o do Unicef, que mostra que somente 1% dos crimes no Brasil são cometidos por adolescentes. Além disso, é argumentado que a redução da maioridade penal fere uma cláusula pétrea da nossa Carta Magna, ou seja, uma cláusula que não pode ser modificada. De acordo com o último censo do IBGE,
existem aproximadamente 60 milhões de pessoas entre 0 e 17 anos no Brasil. Muito bem, Cristiana, muito boa noite. Olá, boa noite. Obrigado pela presença. Esse é o momento de discutir esse assunto no Brasil? Nos idos de 2015, é o momento de se discutir redução da maioridade penal? É o momento de discutir, eu só lamento que nós não estejamos discutindo isso há mais tempo. Nós temos uma legislação de 25 anos, que é o Estatuto, nós temos uma lei do SINASE, que é de 2012, que disciplina o Sistema Nacional Socioeducativo, ou seja, como os adolescentes devem cumprir as medidas socioeducativas. E a reportagem que nós vimos agora, embora muito breve, mostrou como a realidade do Brasil é diferente daquilo que deveria ser. Nós vimos adolescentes em celas. Nada diferencia o ambiente em que eles cumprem a medida de internação de um ambiente carcerário. O que nós vimos foram pessoas pequenas, pessoas de estatura diminuta, mas cumprindo medida como se adultos fossem. O ambiente é tão hostil quanto. Então, o que nós acho que estamos falhando é em debater o que realmente acontece dentro do sistema socioeducativo e se os adolescentes reincidem, por exemplo, se eles voltam a praticar atos infracionais, o porquê disso está acontecendo e que muito provavelmente é porque esse sistema não funciona. Com tantas observações a fazer, por que você é contra a redução da maioridade penal para 16 anos? Eu acredito que a discussão não se cinge a nós discutirmos focarmos na questão de compreensão da ilicitude, como nós chamamos do ato. Todos nós já fomos adolescentes, nós estamos aqui discutindo enquanto adultos e acredito que a maior parte das pessoas que vai opinar em casa é de adultos também, embora você já tenha mencionado que há alguns adolescentes participando e adolescentes são a grande maioria de pessoas que usam rede social hoje em dia e tem muita consciência do que se passa. Nós estamos falando de pessoas que estão em fase especial de desenvolvimento, é assim que a lei se refere a eles. O Brasil adotou um sistema de proteção integral. Antes, no Código de Menores, nós tratávamos crianças e adolescentes como pessoas que mereciam ou um tratamento muito rigoroso, porque estavam em situação de risco, que eram delinquentes, ou eram as crianças de família. Hoje não existe essa distinção. Criança é criança, adolescente é adolescente. Seja de família de classe média ou rica, seja de família menos favorecida. Munhoz, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. José, por que você é a favor da redução da maioridade penal para 16 anos com uma conjuntura tão complexa no Brasil? Bom, primeiro quero registrar também a satisfação de estar aqui com a minha colega magistrada, Cristiana. O tema é polêmico e eu quero dizer que, não obstante ser favorável à redução para 16 anos, em 16, 17 anos, eu entendo que se houver uma alteração constitucional, essa alteração por emenda, ela será viciada se não tiver um respaldo popular. Já que não houve um plebiscito, será necessário um referendo. Mas isso é polêmico também. Ou seja, eu sou favorável, mas eu entendo que é uma cláusula pétrea e teria que se superar essa cláusula com um referendo popular. E, evidentemente, se eu sou favorável à redução para 16 anos, eu levo em conta uma experiência minha de 25 anos como membro da magistratura, como membro do Ministério Público, na área penal, na área da infância, e já há 7 anos na magistratura, também rigorosamente na área penal, onde eu julgo recursos oriundos das varas da infância e da juventude. Há uma polêmica que se coloca sobre o tema natural, ele terá que sempre ser discutido, mas eu vejo que é um foco um pouco diversificado. Por quê? Porque quando se fala em maioridade penal, tem que se centralizar qual é a essência. Por que no Brasil é 18 anos, mas já foi 14 anos em 1830, já foi aos 9 anos em 1890 no primeiro Código Republicano, já foi 16 anos no Código de Menores dos anos 30 e em 1940 passou a ser 18 anos. Por que no Japão é 21 anos, por que nos países nórdicos 14 anos, por que na Inglaterra 10 anos? Qual é a razão disso? Porque cabe ao legislador definir aquela pessoa, em termos da sua maturidade, se ela deve ser responsabilizada como criminosa ou não. Há um engodo dizer que não há punição para o jovem infrator. É punido sim. Se é punido satisfatoriamente, se as condições são ideais para a recuperação, é outra coisa, importante. Mas não é a essência de discutir a redução. Munhoz, um argumento de quem é contra a redução da maioridade penal é de que se esses adolescentes, porventura, sejam condenados cooptados por pessoas envolvidas no tráfico de drogas, que essa cooptação aconteceria com uma faixa etária menor,
uma faixa etária dos 15, 14 anos. Isso de fato não poderia acontecer? Poderia acontecer, mas não é isso que pode decidir ou condicionar a redução da maioridade. Por quê? A redução da maioridade tem a ver com a capacidade de um jovem, vamos dizer com 16, 17 anos, entender a ilicitude dos seus atos. O matar, o roubar, o violentar sexualmente alguém. Essa é uma outra discussão, né? Existe uma discussão para se o jovem nessa idade tem esse entendimento. Na sociedade brasileira, não só os membros da área jurídica, mas os psicólogos, a sociedade como tal, os psiquiatras, os acadêmicos, enfim, as mães, os pais, se entendermos que um jovem aos 16 anos, 17 anos, tem entendimento dos seus atos e as consequências desses atos, e esses atos sendo criminosos, ele deve responder. Você entende que ele tem? E eu entendo que sim. Na realidade brasileira, um jovem aos 16 anos hoje, com grau de informação, ele tem. Mesmo podendo votar e não podendo dirigir? Sim. José, até porque o voto é político. Não é nem por esse argumento. Mas eu acho que ele tem capacidade de entendimento e deve responder pelos seus atos. O que eu entendo é o seguinte, ele tem capacidade de compreender que é um ilícito, mas ele não tem a dimensão das consequências. O que eu acho que se passa muito nessa fase da adolescência é uma fase de transformações muito intensas. E é por isso que há uma preocupação. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela considera a adolescência até uma idade mais avançada, 24 anos, se eu não estou enganada. Porque é uma fase de muitas transformações. Às vezes a gente pega dentro da própria nossa casa, um adolescente dos 12 aos 13 anos é outra pessoa, dos 13 aos 16, uma outra pessoa totalmente diferente. O que eu coloco e que eu entendo que não pode ser modificado e o porquê de ser 18 anos é porque, de verdade, tinha que se estabelecer um divisor de águas para que se reconhecesse a imputabilidade. A Organização Mundial de Saúde define dos 10 até os 19 anos o final da adolescência. O final da adolescência, pois é. Então, o que eu entendo é que nós, como nação, somos também parte de um conjunto de outras nações. E a despeito de existirem certos países que estabelecem esse limite aquém dos 18 anos, nós somos signatários de tratados, convenções, como, por exemplo, a Declaração de Direitos da Criança da ONU, em que nós nos comprometemos a não reduzir esse limite, e estabelecer esse limite como um limite de razoabilidade. Eu devo acrescentar, Cristiana, que esse compromisso que a idade não seja tão baixa ao ponto de afetar a maturação. Só que não se define a idade. Ela não afirma os 18 anos, os tratados internacionais. Por isso que o Brasil não estaria descumprindo qualquer compromisso internacional. Agora, será que o nosso jovem aos 16, 17 anos tem essa capacidade? Essa é a discussão. Vamos trazer a discussão para o público que nos assiste em casa. Temos aí pessoas já mandando comentários. A Cassandra, o Pedro Arthur, que é adolescente. Olha, ele fala o seguinte: estou nessa idade e acho que se adolescentes podem tirar vidas de inocentes e destruir famílias como adultos, também podem ser punidos como adultos. Está aí a opinião do Pedro Arthur. A Cassandra, eu espero que eu pronuncie seu sobrenome corretamente. Cassandra Zuberski. Trabalho com crianças e adolescentes. O Brasil até hoje não garante o mínimo de políticas públicas para a infância e juventude. Como admitir a redução da maioridade penal sem a garantia de acesso à saúde e educação? Essa é uma outra discussão que sempre vem, né? A questão de nós associarmos uma discussão como essa na consequência de um ato e não na prevenção, né? Como a legislação pode ser utilizada para prevenir e não só para remediar. Moinhos, como você defenderia uma posição que fizesse uma contraposição aqui à Cassandra de que se não tem acesso para a saúde e educação para pessoas de baixa renda, como nós vamos também permitir que... Eu devo dizer que, da mesma maneira, se não há para o jovem de 16 a 17 anos, eu diariamente, hoje eu participei de uma ação de julgamento, mantive condenações de jovens de 18, 19 anos, que também não tiveram o mesmo acesso. Então, por que aos 18 anos ele poderá ser responsabilizado e com 17 anos e 11 meses não? Essa é uma outra discussão. Lei penal, legislação penal, ela não é a solução melhor para impedir a criminalidade ou reduzir a criminalidade. Ela contribui para inibir. O Código Penal prevê até hoje crime de homicídio, pena até 30 anos. E, no entanto, as pessoas matam. Duas leis que aí estão, a Maria da Penha e a lei que impede o uso de bebida alcoólica na direção, são leis que são aplaudidas pela sociedade. No entanto, não é isso que vai impedir motoristas de serem irresponsáveis e de homens baterem suas mulheres, suas companheiras, mas inibe, contribui para inibir, para reduzir. Então eu acho que a política de segurança é uma coisa, uma lei penal que reduza poderá contribuir, mas não é ela que vai acabar com a criminalidade que é inata ao ser humano. Cristiana.
Isso que o Munhoz colocou tem muita pertinência, porque eu acho que o clamor da sociedade tem a ver com segurança pública. E a segurança pública está atrelada às pessoas terem igualdade de condições. Recentemente houve um episódio numa escola aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, muito interessante, acho que é emblemático dessa situação. Eram crianças de uma escola particular que vinham sendo assaltadas por adolescentes uniformizados com uniformes de uma escola pública. A atitude dos pais dessas crianças da escola particular foi ir até a porta da escola munidos de pedras e correntes para proteção de seus filhos. E a medida que o jornal dizia que tinha sido adotada no bairro era aumentar o policiamento. Hoje nós falamos muito em justiça na questão de restauração, de justiça restaurativa, de mediação. Claro. Ou seja, tudo que se precisava ali era de se instaurar uma medida restaurativa, um círculo restaurativo entre aquelas crianças, porque um pai chegava ao cúmulo de dizer assim, se é que aquela criança ali uniformizada é um aluno, pode ser um simples ladrão disfarçado de aluno. Mas não, aquela criança é um aluno sim, que vê o outro aluno da escola particular com a mochila que ele quer, com o tênis que ele quer, mas não há igualdade de condições. Né? Vamos trazer para esse debate, a gente vai ter a oportunidade de trazer para esse debate no primeiro bloco um companheiro, um colaborador que é favorável à redução na maioridade penal e no segundo bloco uma colaboradora que é contra a redução. Vamos falar agora com Lennon Pereira, ele que é técnico em informática, vai conversar conosco pela internet, ele fala aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, Lennon, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade de participação no programa. Muito obrigado a você, Lennon. Lennon que tem 41 anos, ele trabalha em uma empresa de informática, é casado, não passou aí recentemente por nenhum episódio de violência, mas é a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. Lennon, queria que você explicasse os motivos que o levam a pensar dessa maneira. Por que você quer reduzir a maioridade penal para 16 anos e acha que essa é uma boa medida para o Brasil? Bom, primeiro uma colocação, não acredito que isso vai resolver o problema da violência e da criminalidade no Brasil. O problema do comportamento da sociedade brasileira vai muito além da redução da maioridade penal. Apenas fazendo um contraponto, eu discordo com a tese defendida pela juíza da igualdade de condições, porque se fosse assim, numa mesma família, você não teria um irmão estudante trabalhador e outro irmão bandido. Tá? Então, discordo um pouco dessa tese. O que eu vejo hoje é que os adolescentes são aliciados pelo tráfico e ficam impunes. Ficam impunes porque você vê que a polícia já cansa de prender essas pessoas. Ele prende um menor na esquina, no dia seguinte o menor está afrontando o policial novamente. A sociedade, o cidadão, quando é assaltado por um menor de idade, muitas vezes ele nem presta queixa. Então eu desconfio um pouco dessas estatísticas também. Eu canso de ver amigos e conhecidos dizendo o garoto veio, levou minha bolsa, ou quebrou o vidro do meu carro, mas tinha 16 anos, não adianta eu ir lá dar queixa na polícia porque amanhã ele está na rua de novo. Então, esses jovens que têm noção total dos seus direitos, porque quando ele é preso por um policial, a primeira coisa que ele grita é: sou de menor, não encosta em mim. Nós estamos cansados de ouvir isso. Ele tem que ser responsabilizado também pelos seus atos. Agora, Lennon, você não acredita que essa medida poderia segregar mais ainda a situação relacionada a jovens pobres e negros, que normalmente estão no topo das estatísticas de pessoas sem acesso à qualidade de vida, sem acesso ao emprego, sem acesso à educação, que estão mais vulneráveis nesse sentido? Você não acredita que uma redução como essa poderia segregar mais ainda a sociedade? Discordo da segregação, tá? Eu acho que uma coisa é maioridade penal, é punição para esses jovens, e outra coisa que a sociedade tem que se movimentar é para que esses jovens não caiam na criminalidade. A gente não pode ficar naquela questão de eu não tomo uma atitude A porque eu tenho que tomar atitude B. Eu não mudo a legislação penal para 16 anos porque os presídios são escolas do crime. Nós temos que resolver todos os problemas, temos que começar de algum ponto. Eu acho que a posição da sociedade que nós estamos vendo, da sociedade protestando, apoiando a decisão de reduzir a maioridade penal, é uma forma da sociedade se manifestar dizendo que ela quer dar um basta nisso tudo. Né? As coisas que vêm em consequência são várias mudanças estruturais que nós precisamos na nossa sociedade, no nosso país, no nosso sistema penal e tudo mais. Não acredito na segregação. Acho que dizer que jovem, pobre e negro é que vai para o crime é segregação. Essa posição já é uma posição racista e preconceituosa. Eu vim de uma família extremamente humilde, meu avô foi retirante do Nordeste, veio para o Rio de Janeiro com a roupa do corpo e nem por isso caiu na criminalidade.
correu atrás de oportunidade de estudo, de trabalhar, criou filhos em escola particular, meu pai, meus tios, nenhum deu para o crime. Amigos meus de infância, de classe média, deram para o crime. Não é a condição social que define quem é criminoso e quem não é. Se fosse isso, nós não tínhamos criminosos de colarinho branco, não tínhamos criminosos, empresários criminosos, pessoas bem de vida criminosas. A criminalidade, como disse bem o desembargador, ela é inerente ao ser humano e eles têm que ser punidos. E assim, ao meu ver, acima de 16 anos, 90% dos cidadãos têm consciência dos seus atos e dos seus crimes. Muitas vezes se beneficiam de ser menor de idade, saber que aos 18 anos vão estar com a ficha limpa, vão estar impunes para cometer os crimes, para se beneficiar dessa brecha que tem na lei. Quando a polícia chega, ele grita, sou de menor, não me encosta. Eu vou trazer essa discussão aqui de novo para o estúdio, para a juíza ter a oportunidade de responder um pouco da sua indagação e já eu volto com você pela internet, tá? Peço para você aguardar um pouquinho que já a gente vai fazer contato. Cristiana, o Lennon colocou aí uma posição contrária à sua reflexão. Queria que você tivesse a oportunidade de esclarecer um pouco o seu ponto de vista sobre esse assunto. Lennon, eu posso te falar o seguinte, assim como o Pinheiro, eu tive a oportunidade de trabalhar na minha estrada com adolescentes em situação infracional. Hoje em dia eu sou juíza de uma vara criminal. E como ele colocou, né, dos julgamentos, né, da revisão de julgamentos de juízes que condenam esses hoje adultos de 18, 19 anos, eu posso dizer assim que muitas vezes eles muito pouco diferem dos adolescentes de 17, 16 anos, mas eu poderia dizer que eles muito pouco diferem no sentido assim até do caráter pueril. Eu não diria que eles são tão malandros quanto, eu diria que eles são tão bobos quanto, principalmente aqueles que são aliciados pelo tráfico. Eu tenho percebido uma quantidade cada vez maior de jovens adultos, ou seja, 18, 19 anos, que por falta de oportunidade, por quê? Porque eles não têm escolaridade, eles têm ensino fundamental incompleto, eles têm o 5º ano ou 6º ano no máximo, eles não conseguem um emprego bom, e aí eles têm uma companheira, a companheira engravida, eles recebem uma oferta do tráfico para ganhar R$100 por carga e eles ingressam nesse sentido, Cristiana, eu vou levar essa pergunta, lembrando sempre que o público pode participar desse debate, facebook.com/canal Futuro Oficial, entre lá que já a gente vai trazer mais comentários aqui para o nosso programa. Moinhos, nesse sentido, no que a Cristiana está falando, não seria mais fácil reabilitar um garoto do que um homem feito? Olha, é subjetivo, pode ser, depende da índole, depende da formação, da origem e principalmente do sistema estatal onde ele vai cumprir a sua pena ou a sua medida socioeducativa. Com essa proposição, aonde você acredita que um adolescente de 16 ou 17 anos cumpriria uma pena com essa nova proposta? Bom, primeiro, avaliando que o Lennon falou ali, que é o sistema carcerário, da sua indagação anterior, na reforma do Código Penal está previsto o seguinte, aquele maior de idade que se utilizar de jovens, adolescentes, para a prática de crimes, será punido pelo crime praticado pelo menor, pelo adolescente, pelo jovem, triplicada a sua pena. Está previsto, espera-se aprovar. Segundo lugar, para encaixar, o Brasil, em 1973, fez vigorar uma lei que previa o seguinte, o criminoso entre 18 e 21 anos, porque aos 18 anos já era a maioridade penal, ele cumpriria a pena afastado dos maiores de 21 anos. Pois bem, essa lei foi revogada em 84, quando estabeleceu os 18 anos na reforma do Código Penal. Eu não vejo por que não se retoma isso e mais, para o jovem de 16 a 17 anos, a 18, que vier a ser considerado criminoso, ele também vai cumprir a sua pena, a sua respectiva pena, em presídios separados daqueles maiores de 21 anos. Agora, uma informação só que é triste e vai muito de acordo com o que a Cristiana colocou. Desses 600 mil presos no país, 1/3, quase 200 mil, tem entre 18 e 24 anos. Ou seja, ele sai da condição de adolescente e já está entrando direto no crime. A nossa adolescência e o início da maturidade está atingindo. Deixa eu levar essa discussão também, essa pergunta para o Lennon, para antes de agradecer a participação dele. Lennon, a gente está encerrando esse primeiro bloco, mas quero levar também essa pergunta para você. Na sua opinião, você que citou aí o sistema carcerário brasileiro, não seria mais fácil reabilitar um garoto do que um homem feito na estrutura do sistema carcerário que nós temos hoje no Brasil? Certamente é mais fácil reabilitar um garoto, um adolescente, mas é mais fácil ainda evitar que ele entre para a criminalidade. Na minha opinião, são pontos de vista e são coisas independentes. O que eu defendo é que, a partir dos 16 anos, o cidadão é responsável pelos crimes que comete. Ele sabe que está tirando uma vida, ele sabe que está traficando, que isso é crime, e muitas vezes ele arrisca o tráfico, arrisca o pequeno furto, porque ele tem certeza
da impunidade. Ele escuta dizer, vai lá que você é de menor, não vai acontecer nada. Você acha que isso aconteceria com a idade de 14 para 15 anos, que essa faixa etária seria reduzida e assim sucessivamente, caso a maioridade penal passasse para os 16? Eu acho que não aconteceria. Tá? Por quê? Eu acho que não aconteceria. Eu acho que aos 16 anos, fisicamente, o cidadão é mais forte, é mais bem formado, é mais preparado para ser um avião do tráfico, para ser um soldado do tráfico, para enfrentar um adulto na rua. Aos 14, 15 anos, a própria estrutura física da pessoa ainda não está pronta para ele ser tão nocivo à sociedade, para que o tráfico possa utilizar esse cara com armamento pesado. Ele não tem força para segurar uma metralhadora, um fuzil. Um garoto de 16, 17 anos é muito bem preparado para enfrentar um pai de família, enfrentar uma mãe de família, enfrentar um policial, um taxista, um cidadão de bem na rua. Tá Quanto legal. mais novo, mais difícil. Nosso tempo está chegando ao fim desse primeiro bloco, Leandro. Eu queria agradecer aí a sua participação. A gente tem que correr realmente para poder trazer mais perguntas aqui do público e permitir aí que você debata com nossos convidados. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua reflexão aqui conosco e com a audiência do Sala Debate. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Eu vou continuar acompanhando o programa. Continue, seja nosso telespectador. Queria lembrar você, facebook.com/canal Futura Oficial. Temos aqui muitas participações. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o Pierre botar na tela aí a página do Canal Futura. Deixa eu ajudar vocês aqui para a gente colocar esta página no ar. Tá aí, ó, tá aí na tela de vocês as participações da Iana, de Renato, Pedro, Arthur, Eliane Borges. Vamos ver aqui mais comentários. Gilberto Fernandes. Ele diz assim, ó, sabia que nos dias de hoje um jovem de 10 anos tem mais informações do que tinha um imperador romano? Essa é a reflexão do Gilberto Fernandes, um pouco no mesmo sentido que o Leandro estava falando. Fernando Silva, olha, sim, com certeza, sou a favor da redução da maioridade penal. Então fica aqui o nosso convite para você que está em casa. A gente vai para um rápido intervalo a partir de agora, mas você não deixe de mandar as suas perguntas e os seus comentários para o facebook.com/Canal Futura Oficial. Sala Debate vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto. Até já! Vamos lá, boa noite. Estamos de volta com o segundo bloco do Sala Debate, que nesta noite debate a proposta de redução da maioridade penal no Brasil dos 18 para os 16 anos. Está interessado sobre esse assunto? Entra lá no facebook.com/Canal Futura Oficial, deixe o seu comentário para os nossos convidados aqui no estúdio. Eu estou com José Moinhos Pinheiro, ele que é desembargador da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e foi membro da Comissão do Senado para a Reforma do Código Penal. Conosco também está a Cristiana Cordeiro, ela que é juíza e diretora da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e Juventude. Ela é contra a redução da maioridade penal, ele é a favor. Cristiano, você estava dizendo no início do bloco anterior sobre as condições pelas quais passa um adolescente cumprindo medida socioeducativa, que já é uma condição de privação, que já é uma condição de punição. Isso também não traz um argumento de que se essa punição fosse feita num outro tipo de sistema carcerário, também não poderia ser representada uma mesma forma de punição? Nós, na verdade, descumprimos o que a lei determina. Nós temos medidas em meio aberto e medidas em meio fechado. As em meio fechado, ou seja, com restrição da liberdade, são a semi-liberdade e a internação. A internação deveria ser cumprida em módulos com pequeno número de adolescentes, em que o adolescente iria galgando direitos num sistema de meritocracia, ou seja, ele está bem comportado, ele está se escolarizando, está cumprindo as tarefas dele, frequentando os cursos, e ele vai se aprimorando e seguindo esse fluxo. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 5 meses aproximadamente no CNJ, num setor que fiscalizava unidades socioeducativas no Brasil inteiro, e visitei 14 estados aqui do país. Em nenhum estado eu vi esse sistema funcionando de forma adequada. Pois é. Moinhos, você citou no bloco anterior, que, me corrija se eu estiver errado, algo em torno de 30% dos detentos hoje no Brasil estão com idade entre 18 a 24 anos. E aí eu te pergunto, no sistema carcerário que nós temos hoje, até que ponto a ineficácia da quantidade de presos para o ambiente e a proposta de educação nessas instituições ela de fato ocorre, e como isso seria possível se a gente tivesse mais um contingente de pessoas a partir dos 16 anos convivendo nessa mesma sistema? Eu fiz uma preliminar, uma observação, que eu sou favorável à redução, mas eu entendo que um jovem de 16 anos, ainda que venha a ser considerado criminoso, ele não deve ficar com os maiores de 21.
Mas isso é um problema estatal. Não é isso que vai me condicionar a reduzir ou não a maioridade penal. Segundo lugar, quem vive a justiça criminal vive um drama, é um enxugar gelo, porque nós temos uma Constituição que obriga um sistema prisional que seria de primeiro mundo. Nós temos uma lei de execução penal para os maiores e para os adolescentes. Nós temos um ECA que, se fosse cumprido como ali está previsto, já há mais de 20 anos, há quase 3 décadas, o país seria outro. Por que isso não ocorre? Aí já é uma questão política que a sociedade deve se indagar e cobrar. Pois é, agora, mas essa ineficácia do ECA há 25 anos não abre precedente para essa discussão acontecer? Eu digo esse drama, que eu julgo diariamente traficantes, estupradores, homicidas, latrocidas, e sei que, colocando-os na cadeia por 10, 15 anos, 80% voltará a delinquir. Mas o que fazer? Deixá-los soltos e desprotegendo a sociedade ou mantendo-os num sistema prisional? Esse é o drama do juiz criminal, do juiz, desembargador, dos ministros supremos, enfim. Nós temos que enfrentar. A população tem que cobrar do poder público condições para que no sistema prisional ou no sistema educativo haja a recuperação. Porque não basta você afastar por um tempo da sociedade aquele que delinquiu por qualquer razão, mas que dê a ele a chance de voltar bem para a sociedade. E o que deveria ser feito, na sua opinião, do ponto de vista preventivo? A gente está aqui teorizando, debatendo sobre as punições. Não há dúvida. A gente também melhor de educação, mas não passa a ser uma discussão inócua, porque valores. A gente fala sobre isso há 50 anos, a gente discute as mesmas coisas, que a educação tem que melhorar, que a saúde tem que melhorar. Reincide. E aí a estrutura é na punição sempre? A punição contribui. Veja, primeiro, a lei penal, eu torno a dizer, ela tem uma finalidade de tentar inibir. Ela, na verdade, ela ou inibe e, se não inibir, ela castiga. É como o castigo de um pai e de um filho que se torna desobediente. Você acha que ela vai conseguir inibir, Cristiano? Agora, inibir, eu acho que inibe. A lei, em regra, inibe. O que você acha? A impressão que eu sempre fico, José, é que a gente pretende varrer um pouco a sujeira para debaixo do tapete. Quando o nosso telespectador, o Lennon menciona, sim, tem que ser preso porque ele sabe muito bem o que faz, ele tem consciência, ele já vai mesmo porque ele sabe que daqui a 2, 3 dias vai estar na rua. Sim, mas qual é a opção que esse adolescente tem? São distorções do sistema, é verdade. Cadê uma escola em tempo integral para ele? Cadê uma escola interessante para ele? Cadê um atrativo para ele ter uma profissionalização? Cadê a perspectiva para o que ele vai ser? Quando o Lennon colocar, meu avô é retirante, veio do Nordeste, colocou todos os filhos em escola particular. Dados recentes mostram que cerca de 3 milhões de jovens estão fora da escola num país com 200 milhões de habitantes. Então, esses adolescentes, assim, para eles, e eu vejo muito isso quando eu falo assim, ele tem noção do que ele está fazendo, mas ele não tem a perspectiva da consequência, é que muitas vezes ele encara mesmo a possibilidade de morrer ou ser preso, porque durante o tempo em que ele está ali envolvido no tráfico ou na criminalidade, ele tem uma namorada que ele acha maneira, porque ele está com um revólver na cintura, é toda uma cultura que a gente só entende quando vivencia. Agora, poderia haver punição diferenciada para adolescentes com 16 a 17 anos que cometessem delitos, crimes hediondos? Uma pena diferenciada? Dentro Sim. do que se propõe, né? Sim. Nós estamos assim com dois paradoxos, dois não opostos. condiciona a redução a que o jovem vai cumprir a mesma pena daquele mais velho, de 21 anos. Hoje mesmo, aquele que é menor de 21 e maior de 18 anos, ele já tem a sua pena reduzida. Eu entendo que um jovem de 16, 17 anos, caso se torne criminoso pela legislação, ele possa ter sua pena pela metade em relação ao adulto. Isso é outra coisa. Isso pode ser uma consequência a ser examinada. Não terá que ser a mesma pena. Não terá que ser o mesmo presídio. Então vamos... E isso é que não pode ser objeto da discussão. A discussão é a capacidade de entendimento e de responsabilização. Muito bem, nossa equipe foi às ruas de São Paulo ouvir em parte a população paulista sobre esse assunto. Vamos ver o que o povo trouxe para o nosso debate. Marisa, você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu sou totalmente contra. Por quê? Porque eu acho que tem que ser investido na criança, já nos primeiros anos de vida. Não adianta você querer parar lá nos 16 anos aquilo que ela não foi feito nos primeiros anos de vida. E você acha que a lei aplicada, ela serviria para jovens de todas as classes sociais ou você acha que prejudicaria mais o jovem da periferia?
Não, eu acho que a lei é igual para todos e não acho que prejudicaria, não. Não, ela já não é igual para todos os jovens, né? Você vê como a polícia age na periferia e como que ela age em Higienópolis ou então no Morumbi, onde tem as pessoas de dinheiro, ela age de uma maneira muito mais tranquila. E a forma truculenta como ela age, isso vai dar autoridade, aumentar ainda a violência e eles vão poder fazer isso com crianças que já fazem, mas oficialmente agora, né? Então quer dizer que punir é a melhor forma de reduzir essa violência? Eu não digo que é a melhor forma de reduzir a violência. A redução da violência está muito ligada com a educação. Educação em primeiro lugar. Só que no Brasil nós não temos agora. Só porque a gente não tem educação, não dá para permitir que esses jovens continuem matando famílias, pai de família, estuprando, matando, não pode. Essa questão da diminuição da maioridade penal é um retrocesso para nós como país, como democracia, como um país soberano. Eu acho que isso seria uma pena para nós, como Brasil, como sociedade, colocar crianças junto com adultos que porventura cometeram algum crime, sendo que tem muitas pessoas que estão na cadeia que são inocentes. A gente viu aí parte da população opinando, mas existem enquetes, e aí eu queria saber a opinião de vocês, Cristiana, de que há um clamor popular, há uma porcentagem muito maior de pessoas a favor da redução do que contra. Como é que se explica isso? Eu acho que é uma visão simplista. Eu acho que é por falta de informação mesmo, com relação aos números que nós temos hoje, essa noção mesmo de que os jovens já estão presos, essa impressão que o Lennon tem, foi apreendido, daqui a 2, 3 dias está na rua, não é o que acontece. Nós temos jovens que permanecem até 3 anos, que é o máximo de tempo de internação. Nós temos muitos jovens permanecendo esse tempo realmente. Aqui no Rio de Janeiro, o maior número de apreensões tem a ver com o tráfico de entorpecentes, o roubo fica em segundo lugar. E realmente aqui é inexpressivo o número de homicídios, quer dizer, em números totais, né? E uma questão que passa ao largo e que é muitíssimo preocupante é que nós somos o segundo país em que mais morrem jovens, a partir dos 14 anos, e justamente esses jovens de periferia, negros ou não brancos, digamos, coloquemos assim, né? Marginalizados. Essa discussão não entra em pauta. O que entra em pauta é precisamente jogar esses jovens para dentro de uma cadeia. E nós sabemos que uma outra questão que dificulta a socialização ou educação na cadeia, essa educação que não foi proporcionada antes, é que hoje a divisão das pessoas na cadeia não se dá por compleição física, não se dá por tipo de delito, é por facção. Ainda temos esse problema tem no esse país. Problema nas metrópoles. Agora, Cristiana, como, com a legislação vigente hoje, poderia se legislar a respeito dos adolescentes envolvidos com crimes hediondos? Eu não Porque descarto, é uma situação que choca a sociedade. Eu não descarto e a o que fazer? possibilidade de nós sofrermos uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para ampliar os prazos de internação, realmente para determinados tipos de ato infracional, que é o que comete o adolescente, né, equiparado a um crime. Aliás, seguindo a colocação da Cristiana, o senador Aloysio Nunes apresentou uma proposta de emenda que me parece bem razoável, porque ela não é radical. Ela só reduz excepcionalmente para o jovem de 16 e 18 anos que praticar os chamados crimes hediondos. E mesmo assim, desde que um conceito psicanalítico, psiquiátrico, psicológico, seja comprovado, entenda que ele tem esse caráter. Quer dizer, para homicídios qualificados, para estupros, para latrocínios. Quer dizer, mitiga, não é uma coisa radical. Eu sou muito favorável a pelo menos essa orientação. Eu vou trazer para vocês, pedir para a equipe botar na tela quando for possível, uma cartela informativa com um comparativo dessas legislações em outros países, né? A gente vai tentar aqui ver de que maneira experiências de outros países podem somar ou não. Lembrando, até para todos que são contextos diferentes, são realidades distintas, mas que possam, de uma certa forma ou de outra, trazer aí algumas novas reflexões. Quando estiver na tela, a gente pode colocar aí, ó. Olha, a maioridade penal em outros países. Na Argentina, 16 anos. Mas já está sendo aprovado aos 18, já está sendo discutido agora. Colômbia, 18 anos, Polônia, 13 anos, Finlândia, 15 anos, países completamente diferentes do Brasil, Turquia, 11 anos, Indonésia, olha só, aos 8 anos, e o Japão aos 21 anos, deixando aí os dois últimos com a discrepância entre a realidade e a punição para os seus cidadãos, com a fonte do G1. Trazendo para vocês agora mais um convidado, nós vamos conversar neste segundo bloco com o Rafael Santana. Rafael Santana, que é professor, ele acredita que é importante reforçar o papel da educação como algo que pode mudar o destino de uma pessoa. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, tudo bem?
muito obrigado pela sua participação no Sala Debate de hoje. Por que você é contra a proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? Eu sou contra a redução da maioridade penal por alguns motivos. O primeiro, acho que já foi falado no programa, é a ideia de que não é a solução para reduzir a criminalidade. E como professor do Estado, da rede estadual de sociologia, toda leitura sociológica vai apontar para o fato de que não adianta você reduzir ou aumentar a pena ou reduzir a maioridade penal para que a criminalidade seja diminuída. Não é essa a solução. Eu gostaria de participar de um debate fundamental que é sobre a escola integral, ou sobre a desmilitarização da polícia, ou sobre a legalização das drogas, o que faria com que o debate talvez fosse outro. Como educador, como professor, a concepção que eu tenho na escola, a gente poderia fazer uma analogia, um paralelo, a ideia de que se você tem um aluno e esse aluno ele não se enquadra naquela sociedade, naquela mini sociedade, no que a escola espera dele, e ele é reprovado, ele não quer estudar, ele não quer respeitar as regras ali, se a sua solução, se você acha que a solução é expulsar esse aluno da sua escola, que futuro você está dando para esse cara? Que opção você está dando para ele? Nenhuma. Ele vai continuar sendo excluído e ele não vai ter acesso àquilo que é fundamental. A uma escola que dê para ele, como a Cris falou aí, oportunidades de vida, que deem para ele outras escolhas. Isso é, quando o outro convidado falou, o Lennon falou sobre a galera que é presa, que não difere de classe social, a sociologia e os dados vão apontar que no Brasil a maioria dos presos são negros, são pobres e têm baixa escolaridade. É óbvio que isso faz uma diferença. O Brasil é um país que, a Cris já falou, que mais prende, o terceiro país que mais prende no mundo, quarto talvez, e isso é algo preocupante. Que futuro a gente está dando para esse jovem? Na escola, a gente tem que fazer com que a escola seja integral e dê a esse jovem chance dele praticar esporte, dele dançar, dele fazer música, dele aprender um outro idioma, dele ter um ensino profissionalizante, para integrar esse cara. Agora, Rafael, tirar ele. Você citou aí, com o seu conhecimento, né, a realidade relacionada à educação, citou a necessidade de educação em tempo integral. Como é que se resolve uma equação como essa com a estrutura que está consolidada hoje? Nós temos a discussão sobre os royalties do petróleo para a educação completamente fadada, não ao fracasso, mas uma nova rediscussão por conta da crise na Petrobras. Nós temos uma pátria educadora que está vindo por aí com um desafio imenso para o novo ministro da Educação. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente completando 25 anos, como você bem falou, com desafios imensos para poder permitir que adolescentes cumpram medida socioeducativa a ponto de retornarem para a sociedade. Pensando nisso, como agir nesse sentido que não fosse com uma redução da maioridade penal? Que alternativas você veria, além das óbvias de que precisamos melhorar a educação, precisamos melhorar a saúde? Como é que tecnicamente a gente combateria, permitiria a redução da violência? Então, só para acrescentar também, eu acho que é importante a gente apresentar o dado de que os jovens que vão para a criminalidade, eu dou aula para jovens que são menores infratores, que frequentam essas instituições de recuperação e que só saem à noite para frequentar a escola, são oriundos também de famílias monoparentais. Isso é um dado alarmante também, que são aquelas famílias que são de baixa escolaridade, mães solteiras, que trabalham e o filho fica à mercê de quem? Se a escola não é integral, ele vai ter que ficar na rua, na casa da avó, em algum lugar, e vai ser muito mais fácil de ser cooptado pelo tráfico ou não, ou pelo tráfico, né, e não para estudar ou para fazer qualquer outra atividade. O investimento teria que ser maciço na educação, você falou, isso é redundante, mas o investimento, infelizmente, que a gente vê no estado do Rio de Janeiro é da gente tentar armar ainda mais a polícia, ocupar, fazer ocupações militares, o que é algo vergonhoso num país que teve ditadura militar, ao invés de você gastar esse dinheiro na educação, que parece algo impensável, né? Mas a escola, eu acho que é a chave para a gente resolver isso. E enquanto a gente não consegue colocar a educação integral, é preciso que a gente pense na maneira de trazer esse jovem para a escola, para que ele fique na escola, mesmo que a escola não seja integral, com aula ou com outra atividade, mas que ele fique na escola. Porque essa é uma reflexão muito importante, Rafael, sobre a permanência do cidadão, do adolescente, da criança, do jovem na escola. Eu vou pedir para você continuar aí na linha conosco, que eu vou trazer essa sua reflexão aqui para o nosso convidado, o Munhoz, que estava aí para comentar sobre esse assunto antes de eu trazer a bola para a participação na internet.
A gente tem uma participação aqui que eu queria a sua reflexão. Por favor. O Leonardo Araújo, ele falou, olha, boa noite, eu sou a favor da lei, mas acho que se não tiver um sistema que o jovem possa estudar e aprender uma profissão, não vai adiantar nada ele ter que ser colocado dentro de uma penitenciária ou coisa que o valha. E é ter até uma bolsa que ele possa voltar à sociedade educando. O que você tem a dizer sobre um comentário como esse? O que você acha que isso poderia somar? É evidente que nós temos até que concordar, na essência, essa afirmação. Também vamos tirar um certo mito. Não podemos pensar que todo centro de internação, mesmo para aplicações de medidas socioeducativas de semi-liberdade, são péssimos. Não, muitos recuperam no Brasil. Temos que também elogiar os agentes, todo o sistema nessa parcela. Pena que é reduzido. Assim como o sistema prisional, e não é só do Rio de Janeiro, mas você encontra pelo Brasil presídios e penitenciários em que o trabalho realizado geralmente é quase que por isolados quixotes na direção, no sistema, que conseguem recuperar. Agora, por que isso não é feito abrangentemente, 100%? Aí é prioridade de orçamento, é a questão de se colocar como segundo plano aquele que está detido, aquele que está em sistema de internação. Não há dúvida que a educação é fundamental, mas o Lennon falou uma coisa que também é importante verificar. Há uma questão da índole, e isso eu verifico na minha experiência. Posso estar equivocado, mas nesses mais de 30 anos de exercício da vida forense criminal, eu quero dizer que famílias que tiveram a mesma condição estrutural que seus filhos, você tem um filho que debanda, que cai na criminalidade, e outro ao contrário. É um profissional, um estudioso, é uma análise bem subjetiva, né? Queria até a opinião, Cristiano, não podemos só se podemos que a metrificar vai dessa resolver maneira. tudo. Até claro. Porque muitas pessoas muito bem formadas estão em Operação Lava Jato, grandes empresários, formados no exterior, o resultado parece que não é bem esse. Mas não é só a educação, a educação é essencial para todos. Existem dados claros do mapa da violência no Brasil entre o perfil do adolescente que morre no país. Sim, não há dúvida nenhuma. Até numa covardia. O aparelho estatal é o maior criminoso nesse particular. A morte de jovens, não há dúvida nenhuma. Aí temos que corrigir as nossas polícias. O professor sociólogo falou até da desmilitarização, que é uma discussão política, que tem que ser feita. Mas não é isso que vai impedir que um jovem pratique crime. E é isso que vai impedir, Cristiana, que um jovem morra no país? A desmilitarização, a gente a redução da maioridade penal para 16 anos. Não, de forma alguma. Essas mortes de jovens, geralmente escamoteadas nos chamados autos de resistência, né? Que a gente tem diversos, poderiam ser evitadas, não com o aprisionamento dos jovens, mas com uma medida tão simples quanto monitorar todas as intervenções policiais. Por que todas as intervenções policiais não são filmadas, como é em outros países, por exemplo? Fica uma prova contra... A gente tem muito isso, né? Foi forjado. E a mudança da mentalidade policial, de parte dela, porque não é toda ela, mas uma boa parcela vem da ditadura ainda com um processo cultural que causa essas violências, essas chacinas. Agora, quanto a essa questão da índole, né, eu poderia dizer, eu não sou psicanalista, psicóloga, né, isso já foge um pouco à minha formação. Mas eu poderia dizer o seguinte, realmente há famílias em que um dá para uma coisa, outro dá para outra, outro dá para nada. Às vezes porque esses filhos nasceram em momentos diferentes. E aí, nesses momentos diferentes, também aconteceu alguma coisa. Às vezes porque são gêmeos, mas também são tratados de formas diferentes. Isso só um psicólogo vai saber explicar melhor. Mas eu sei que na educação isso poderia ser identificado e ser prevenido. Vamos trazer de novo o Rafael para o nosso debate. E antes de fazer uma pergunta ao Rafael, vou trazer para o Rafael algumas perguntas do público, né? A Bianca Martins, obrigado, Bianca, pela sua participação aqui pelo Facebook. Cada vez mais fica difícil debater sobre o tema. O grande problema acerca desse tema é anterior ao crime, é social, é econômico. Infelizmente, é preciso leis mais rigorosas e não só a redução da maioridade penal. Participação aqui da Juliana Gomes também, já temos leis suficientes para a socioeducação. O problema é fazer cumprir essas leis. O próprio Lennon participa de novo aqui no nosso debate. A permissividade e o espírito de ele é bandido, porque a coitadinho não ajuda os adolescentes. Mais participação aqui da Evelyn. Maturidade cerebral depende de várias condições sociais, né? A gente está falando aqui sobre a capacidade do cidadão entender os seus atos. Segundo a Evelyn, aqui é uma questão muito complexa e fica difícil legislar a respeito. Vera Rodrigues, sou a favor da redução. Soraya Siqueira, na verdade, para ser uma situação imparcial e não haver injustiça, que a medida da pena seja absoluta em relação ao crime cometido. Se for comprovado o auto,
que o infrator, independentemente da idade, tenha a pena sob medida, um pouco do que o Nilson falou agora há pouco. Enfim, facebook.com/canal Futuro Oficial, deixe lá o seu pitaco, deixe lá o seu comentário, que a gente traz aqui para os nossos convidados. Rafael, caminhando aqui para o final do debate de hoje, o que tecnicamente você acredita que será feito a partir dessa discussão que segue agora para análise na Câmara dos Deputados? Vai ter que passar pelo Senado, passar de novo pela Câmara, para depois ir para a sanção da presidente Dilma. Qual é a sua expectativa para o que vai acontecer no país? Olha, a minha expectativa, infelizmente, as pesquisas apontam que a maioria da população é favorável à redução da maioridade penal, mas eu espero que o projeto não passe, que seja considerado inconstitucional, ou que ele seja negado a sua constitucionalidade, porque eu acho que isso seria um retrocesso na história do Brasil. A gente colocar mais repressão para esses jovens que têm uma escolha mais difícil do que outros jovens, que não têm a mesma condição social e que, infelizmente, passam por problemas maiores. Então, eu espero que isso seja negado e que a gente não tenha esse triste capítulo na nossa história. Tá aí, Rafael Santana, professor, falando direto do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação no debate de hoje pela internet. Até uma próxima oportunidade, Rafael. Obrigado, boa noite. Muito, suas considerações finais, a gente está caminhando aqui para o final do programa. Tecnicamente, independente do posicionamento, claro. Como é que você acha que vai se desenvolver esse próximo debate? Bom, eu acredito, quer dizer, na verdade é um achismo, mas pelo que eu conheço do Congresso, vai ser aprovado. E acredito que se houver um referendo popular, e aí, claro, a sociedade se sente violentada e muitas vezes ela não tem parâmetros para decidir e vai optar pela redução. Agora, não há dúvida que o tema é polêmico, ele tem que ser discutido e me chama a atenção, porque as mães, eu coloco o lado simbólico, as mães são aquelas que mais deveriam ser ouvidas. E as estatísticas mostram que são as mães ouvidas que optam pela redução. Mães de quem? Isso, as mães dos jovens. Porque quem está opinando não é só aquela que teve um filho que praticou alguma infração, mas é aquela que tem o seu filho que não praticou nenhuma infração. Então, há um lado simbólico, que eu acho que merece até um estudo sociológico, o que leva as mães do Brasil, que em maior parte são ouvidas nas pesquisas, a Folha demonstrou isso, e elas são aquelas que apontam, que têm seus filhos menores de 18 anos, mas querem que a redução ocorra. Se essa discussão está aí há tanto tempo, sobretudo desde 1993, por que não foi tomada em outras épocas e só agora ela está voltando à discussão? Por que isso já não foi reduzido? Pela primeira vez no Brasil isso está previsto na Constituição. Até 1988 era previsto ou no Código Penal ou na legislação de menores. Pela primeira vez veio para a Constituição e com a Constituição ficou aí o sistema, quer dizer, só por uma emenda constitucional em que se questiona até a possibilidade ou não de alteração, se é cláusula pétrea ou não. Então é por isso, de 93 para cá é por isso. É cláusula pétrea ou não? Eu entendo que sim. E o que significa isso para o público brasileiro que não conhece? Que não basta uma emenda aprovada pelo Congresso Nacional. É necessário um referendo popular, porque sendo cláusula pétrea, a Constituição não pode ser modificada por mera emenda. Muito obrigado. Cristiana, suas considerações finais, a gente chega no final do programa. A gente tem que ser realista, né? Talvez passe essa redução da maioridade penal. Eu acho que a discussão está muito aquém do que deveria ser. A gente teria outros meios de reparar o que as pessoas entendem como equívocos no tratamento dessa faixa de idade, que passaria pelo próprio cumprimento em si da nossa legislação destinada a esse público infanto-juvenil, né, esse público juvenil no caso. Mas vamos aguardar. A minha torcida é para que não, obviamente. Posso fazer um convite a vocês? Perfeito. Entrar no Facebook do Canal Futura, procurar por esse post que está aí na tela e deixar o comentário de vocês. Nós estamos aí com muitas pessoas deixando o seu comentário. Aqui, ó, vamos botar aí na tela daqui a pouco, facebook.com. Espera aí que eu vou abrir aqui, porque eu estava com outro sistema. Agora sim, estamos aqui com facebook.com. Procurem esse post aqui, ó, sobre a proposta de redução da maioridade penal. E aqui existem muitos comentários. Eu acho que até em satisfação, em agradecimento ao público que participou por aqui, seria legítimo que vocês entrassem e colocassem ali em poucas palavras o seu ponto de vista a respeito dessa questão para ficar na memória do programa. Perfeito. Combinado? Ótimo. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado ao Rafael, ao Leno. Até uma próxima oportunidade, gente.
A você de casa que participou do programa pelo Facebook, pelo Twitter, que está aí acompanhando com a gente pela internet ou pela tela da TV, muito obrigado. O Sala Debate volta aos domingos também, com a reprise às 9 da noite. E na semana que vem vamos fazer um balanço do programa Mais Médicos. Até que ponto esse programa veio para mudar a realidade da saúde em alguns municípios brasileiros ou não, trouxe ainda outros desafios. Meu muito boa noite para você, muito obrigado e até a próxima.